Seja muito bem-vinda à nossa terceira e última aula da semana do homeschooling sem medo. Nas duas primeiras aulas, eu te mostrei que o homeschooling é uma realidade, que essa oportunidade vem crescendo e que para muitas famílias ele pode representar um caminho mais personalizado, mais intencional e mais coerente com a realidade dos filhos. Mas eu sei que mesmo depois de tudo isso, ainda existem perguntas que travam muitas mães. Perguntas sinceras, perguntas difíceis, perguntas que muitas vezes a mulher não fala em público, mas repete em silêncio dentro da própria cabeça. Então hoje eu resolvi fazer essa aula de uma forma diferente. Hoje eu quero responder de forma direta algumas das principais perguntas e objeções que eu mais escuto de mães como você. E eu quero começar por uma pergunta que talvez seja mais dura, mas que também é mais importante. Mas, doutora, quantos processos você já ganhou para se chamar de especialista? Essa é uma pergunta que pode até soar provocativa, mas ela revela uma visão muito comum e muito equivocada sobre esse assunto. Porque o sucesso do homeschooling jurídico não diz respeito, em primeiro lugar, a ganhar um processo. Muitas vezes o verdadeiro sucesso está justamente em evitar que o problema chegue nesse ponto. Está em orientar antes, está em organizar antes, está em documentar antes, está em agir com responsabilidade antes. Está em preparar a família para que, se houver algum imprevisto, alguma denúncia ou algum questionamento, ela não esteja perdida, despreparada e vulnerável. É claro que existem situações em que a atuação jurídica se torna necessária, mas a lógica do preparo jurídico preventivo é justamente reduzir riscos, fortalecer a posição da família e evitar erros que poderiam ser evitados. Ou seja, quando eu falo especialização nesse tema, eu não estou falando de viver de litígio. Eu estou falando de entender o cenário, antecipar problemas, orientar com prudência e ajudar famílias a caminharem com mais clareza e mais segurança. Uma das objeções mais comuns que eu recebo é: doutora, até queria iniciar o homeschooling, mas eu não tenho dinheiro. Essa é uma objeção muito real e ela precisa ser tratada com honestidade, porque o homeschooling não é um caminho que se resolve só com boa vontade. Ele exige organização, exige tempo, exige priorização e, em alguns casos, exige ajustes financeiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Muitas mulheres acham que homeschooling é algo só para famílias ricas. E o que impede muitas mães não é apenas falta de dinheiro, é falta de direção. É não saber por onde começar, é não saber o que é essencial e o que é acessório. É achar que precisa reproduzir uma escola completa dentro de casa. E não precisa. O homeschooling responsável não começa pela perfeição, ele começa pela clareza. Outra pergunta muito comum é: doutora, meu marido não apoia. E agora? Essa é uma dor muito sensível, porque nenhuma mulher gosta de sentir que está carregando sozinha uma decisão muito importante. E a primeira coisa que eu te diria é: não transforme essa conversa numa guerra, porque muitas vezes o cônjuge não está reagindo contra o filho, ele está reagindo contra o medo. Medo do desconhecido, medo jurídico, medo social, medo de dar errado, medo de parecer irresponsável. Por isso, em vez de tentar vencer no grito, o melhor caminho costuma ser construir segurança.
Quando a mãe apresenta essa decisão com mais clareza, mais organização, mais fundamento e mais responsabilidade, a conversa muda de tom. O apoio nem sempre nasce da emoção. Muitas vezes ele nasce da confiança. A próxima pergunta talvez seja uma das mais fortes e mais sensíveis de todas. Doutora, eu tenho medo de processo, medo de ir presa, medo até de perder a guarda do meu filho. E eu quero te responder isso com muita seriedade e também com muita responsabilidade. Primeiro, esse medo não deve ser ignorado, mas ele também não deve ser tratado como uma sentença automática. Porque muitas mães vivem como se só de pensar em homeschooling já estivessem à beira de um desastre jurídico. E não é assim que esse tema precisa ser tratado. O que precisa ser entendido é o seguinte: uma coisa é uma família agir no improviso, sem preparo, sem organização, sem clareza, sem documentação e sem entender o cenário que está pisando. Outra coisa é completamente diferente. É uma família que está buscando agir com responsabilidade, acompanhando a educação da criança, organizando a rotina, documentando o processo e tentando fazer tudo com mais consciência. Então, eu não vou te vender falsa tranquilidade. Eu não vou dizer para você, relaxa, nunca vai acontecer nada. Mas também não vou alimentar um pânico desnecessário. Porque o problema, muitas vezes, não está só no medo do processo, nem no medo de ir presa, nem no medo de perder a guarda. O problema está em não saber como agir, está em não saber o que fazer, está em não saber o que documentar, está em não saber como se posicionar, está em não saber como reduzir a vulnerabilidade. E é exatamente por isso que eu insisto tanto na importância do preparo jurídico, da organização documental e da estratégia. A melhor proteção não é o desespero, a melhor proteção é o preparo. Família despreparada fica mais vulnerável. Família organizada, orientada e coerente fortalece muito mais a sua posição. Então, quando essa pergunta vier na sua mente, e se houver um processo? E se der algum problema? E se eu sofrer alguma consequência? A resposta mais madura não é entrar em pânico. A resposta mais madura é: eu preciso entender melhor o cenário e me preparar com responsabilidade. Porque medo sem direção paralisa, mas medo com clareza pode ser transformado em prudência, estratégia e ação consciente. Outra objeção comum é: doutora, eu tenho medo da pressão e da crítica das pessoas. E eu diria que essa é uma das objeções mais subestimadas, porque muitas vezes a mulher até consegue enfrentar a parte prática, mas trava quando pensa no que os outros vão dizer. A família vai criticar, os amigos vão questionar, alguém vai dizer que isso é loucura, alguém vai dizer que a criança vai ficar para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Nem toda crítica é sabedoria. Muitas críticas nascem do desconhecimento. Por isso, a pergunta não é como eu faço para ninguém me criticar. A pergunta é: eu estou tomando uma decisão emocional e irresponsável ou uma decisão refletida, consciente e alinhada à realidade do meu filho? Quando a mãe tem clareza, a crítica perde força. A próxima pergunta é muito real para muitas mães. Doutora, como eu vou equilibrar homeschooling, casa, filhos, trabalho e vida pessoal? E a resposta honesta é: você não vai equilibrar isso pela força da motivação. Você vai equilibrar isso por meio da estrutura. Nenhuma mãe sustenta homeschooling no longo prazo apenas com empolgação. Ela sustenta com rotina possível, com expectativa realista,
com divisão do que é essencial e do que é acessório, com ajustes conforme a fase da família, com humildade para rever o que não está funcionando. O erro de muitas mães é imaginar uma rotina idealizada, mas a rotina que funciona não é a mais bonita no papel, é a que cabe de verdade na vida real. Agora vamos para uma objeção clássica. Doutora, e a socialização? Essa talvez seja uma das perguntas mais repetidas de todas. E eu gosto de responder assim: a pergunta não deveria ser apenas se socializa. A pergunta deveria ser como socializa, com quem socializa, em que ambiente socializa, com que qualidade socializa. Porque socialização não é simplesmente estar cercado de pessoas da mesma idade dentro da mesma sala. Socialização saudável envolve convivência real, vínculos, repertório, interação com crianças, adultos, idosos, contextos diferentes, atividades, projetos, fé, família, esporte, comunidade e vida prática. Então, o ponto não é negar a importância da socialização. O ponto é ampliar a compreensão sobre ela. Porque em muitos casos a pergunta certa não é se a criança está socializando, é se ela está socializando bem. Outra pergunta que eu também escuto muito é: doutora, eu quero muito fazer homeschooling, mas eu acabei de matricular meu filho na escola. Ou então, eu penso nisso, mas talvez mais para frente. Será que ainda faz sentido eu me preparar agora? E eu quero te dizer com muita tranquilidade, tá tudo bem. Talvez não seja o seu momento de começar a prática agora. Talvez, neste momento, você ainda esteja observando, ainda esteja amadurecendo essa decisão, ainda esteja organizando a sua realidade familiar. Ou talvez você tenha acabado de matricular o seu filho e ainda esteja processando tudo isso por dentro. E tudo bem. A decisão pelo homeschooling não precisa nascer de atropelo. Ela precisa nascer de consciência. Agora, tem uma coisa importante. Se no seu coração você já percebeu que esse é um caminho que faz sentido para a sua família, então o melhor que você pode fazer é começar a se preparar o quanto antes. Porque uma coisa é começar a prática, outra coisa é começar a preparação. E essas duas coisas não precisam acontecer no mesmo dia. Na verdade, quando a mãe começa a se preparar antes, ela amadurece melhor a decisão. Entende melhor o cenário, organiza melhor a casa, conversa melhor com o cônjuge, se fortalece emocionalmente e evita entrar nesse processo no susto ou no improviso. Então, se você está pensando em fazer homeschooling mais para frente, essa preparação continua fazendo sentido, porque quem se prepara antes normalmente decide melhor. E quando chega o momento de agir, já não começa do zero. Começa com muito mais clareza, muito mais consciência e muito mais direção. Então, depois de tudo que nós conversamos aqui, eu quero te dizer algo muito importante. Talvez o que esteja travando você não seja falta de vontade em dar o melhor pelo seu filho. Talvez também não seja falta de convicção de que o homeschooling é o melhor para o seu filho. Talvez o que esteja travando você seja o medo, por não ter clareza de como executar. Porque uma coisa é enxergar que o homeschooling pode fazer sentido para a sua família. Outra coisa é saber como estruturar isso com responsabilidade. Outra coisa é saber como sair do medo e entrar numa prática mais consciente. Outra coisa é saber o que fazer juridicamente, o que organizar dentro de casa, como documentar, como se posicionar e como começar de forma mais estratégica. E foi exatamente por ver essa dor se repetir em tantas mães que eu organizei tudo isso dentro de um método. Um método que não foi pensado para vender ilusão. Foi pensado para gerar preparação. Foi pensado para tirar a mãe do improviso e colocar ela num caminho de mais consciência, mais organização
e mais direção. E esse método se chama método HJ, ou método homeschooling jurídico. Esse método foi feito baseado em basicamente 4 pilares, que eu chamo de casa segura. Porque toda casa segura precisa de pelo menos 4 pilares para se sustentar. E é isso que muitas mães estão buscando no fundo. Não apenas informação solta, mas uma casa estruturada, uma decisão sustentada e um caminho mais seguro para conduzir o homeschooling com responsabilidade. O método HJ foi estruturado para ajudar mães a saírem da insegurança e do improviso e avançarem para uma prática de homeschooling mais preparada, documentada e estrategicamente orientada. Como eu acabei de dizer, ele se apoia em 4 pilares. O primeiro pilar é o C, de cenário jurídico. E na prática, esse pilar existe para que você pare de andar no escuro. Porque uma das maiores dores de quem pensa em homeschooling hoje é justamente não saber onde pisa. Muitas mães chegam dizendo: não sei como começar, não tenho nenhum conhecimento jurídico, não sei se é proibido no Brasil. Então, esse pilar existe para te dar clareza. Aqui você entende melhor o cenário do homeschooling no Brasil, o que é dever da família, quais cuidados precisa ter e o que não pode ser confundido com abandono intelectual. Por exemplo, tem mães que chegam dizendo: não sei por onde e como fazer. Preciso entender o que fazer para iniciar. Não sei quais documentos serão necessários. Esse pilar existe justamente para tirar você da confusão e te ajudar a entender melhor onde pisa e o que precisa organizar primeiro, sem juridiquês desnecessário. O segundo pilar é o A, de ação preventiva. Esse pilar existe para que você saiba como agir se algum imprevisto aparecer. Porque muitas mães não travam por falta de vontade, travam por medo. Medo de denúncia, medo de conselho tutelar, medo do Ministério Público, medo de não saber o que fazer se forem questionadas. E algumas mães chegam dizendo: o que eu faço se o conselho tutelar me abordar? Como fazer o homeschooling sem ter problema com a justiça? Se eu for abordada, como eu ajo? Então, nesse pilar, você aprende como se posicionar melhor, o que precisa documentar, como agir com mais estratégia e como evitar erros que aumentam a insegurança. Por exemplo, se aparecer uma denúncia ou uma abordagem do conselho tutelar, você não vai estar só no susto. Você vai saber melhor o que fazer, o que não fazer e como reagir com mais preparo. Ou seja, esse pilar te ajuda a trocar o pânico por preparo. O terceiro pilar é o S, de sistema familiar, porque o homeschooling não se sustenta só com desejo. Ele precisa caber na tua vida real. Precisa funcionar dentro da tua rotina, da tua casa, na dinâmica da família, na relação entre pai e mãe, no dia a dia com os filhos. E aqui aparecem dores muito claras, como concordância do pai, tenho medo do que a família vai pensar, por onde começar e como organizar a rotina diária, não tenho tempo por causa do trabalho, como deixar tudo registrado. Então, esse pilar existe para te ajudar a transformar boa intenção em estrutura. Aqui você aprende como organizar melhor a casa, alinhar expectativas, construir constância e sair daquela sensação de caos para uma rotina mais possível e mais previsível. Por exemplo, muitas mães perguntam por onde começar e como organizar a rotina diária, ou como conciliar trabalho e homeschooling. E é nesse pilar que você começa a enxergar uma forma mais prática de organizar a vida real da família sem viver apagando incêndio todos os dias. E também aprende como deixar tudo registrado, o que traz mais organização e mais paz no dia a dia. Ou seja, esse pilar te ajuda a sair do caos
e construir uma base mais estável para a família. E o quarto pilar é o último A, de aprendizagem personalizada. Porque homeschooling não é só sobre proteger juridicamente, é também sobre saber como ensinar de forma mais adequada para a realidade do seu filho. E aqui a pesquisa também é muito clara. As mães falam coisas como: qual o melhor material usar? Planejamento e escolha de material? Plataforma e adaptação para autismo? Como montar um plano de aula para o meu filho autista? Não sei qual material buscar. Então, esse pilar existe para te ajudar a colocar o homeschooling de pé na prática. Aqui você entende melhor como começar, como montar uma rotina de aprendizagem, como escolher materiais, como respeitar o ritmo da criança e como adaptar o processo, inclusive em casos de filhos com necessidades específicas, como o TEA, o autismo e o TDAH. Por exemplo, uma mãe que hoje diz: "Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre como montar um plano de aula para o meu filho autista", passa a ter mais direção para começar de forma mais personalizada e mais coerente com a realidade do filho dela. Ou seja, esse pilar te ajuda a tirar o homeschooling do campo da ideia e colocar ele de pé na prática. Então, o método HJ é, na prática, um caminho para ajudar mães a fazerem o homeschooling com mais clareza, mais organização, mais preparo e mais direção. E talvez nesse momento você esteja pensando assim: tá, doutora Daisy, eu entendi o método, mas como eu acesso isso de forma prática? E foi exatamente por isso que eu transformei o método HJ em um programa completo. Não em conteúdo solto, não em informação desconectada, mas em uma estrutura organizada para ajudar mães que desejam se preparar para o homeschooling com mais consciência, respaldo estratégico e intencionalidade. E é por isso que eu quero te apresentar agora o meu Programa Homeschooling Jurídico. O programa Homeschooling Jurídico foi criado para mães que desejam se preparar para o homeschooling e garantir uma educação de qualidade para os filhos. Esse programa foi organizado exatamente em cima dos 4 pilares do método HJ. Você vai ter acesso ao pilar de cenário jurídico, onde vai ter somente o que se precisa saber sobre a legislação brasileira, sobre o assunto, sem juridiquês desnecessário e sem enrolação. Vai ter acesso ao pilar de ação preventiva, com conteúdo sobre conselho tutelar, Ministério Público, processo judicial e carta estratégica para o conselho tutelar. Vai ter acesso ao pilar de sistema familiar, com orientações familiares, planner jurídico e conteúdos voltados para benefícios, sustentação emocional e fortalecimento da família. E vai ter acesso ao pilar de aprendizagem personalizada, com orientações pedagógicas, uma aula exclusiva com o pedagogo e também o mini curso com o Dr. Renato Pacheco, neuropediatra especialista em autismo. Tudo isso será entregue em aulas gravadas dentro da plataforma Hotmart, com acesso liberado durante um ano inteiro após a compra. E além de tudo isso, eu ainda preparei bônus para tornar essa jornada mais prática, mais amparada e mais leve para você. Você vai ter 2 sessões individuais comigo de 30 minutos cada para usar durante o período do programa. Pode ser para entender como fazer a retirada da escola, pode ser para se organizar com os registros, pode ser para tirar dúvidas práticas do seu caso. Além disso, vou dar um bônus que eu chamo de bônus sono tranquilo. Por que isso? Porque uma das coisas que mais tira o sono das mães educadoras é o medo de sofrer alguma denúncia. Mas, doutora, você está falando que você garante que não vou ter denúncia? Não, isso infelizmente eu não posso prometer. O que eu posso te prometer é que você não vai precisar enfrentar isso sozinha e no improviso.
Em caso de alguma denúncia, você terá direito a uma assessoria individual comigo de aproximadamente 1 hora, onde vou orientar pessoalmente qual caminho você deve seguir para tentar reverter ou contornar esse problema. Mas só para você ter uma ideia, menos de uma em cada 10 alunas minhas sofreram denúncias e conseguimos reverter a maioria delas. Também teremos encontros ao vivo a cada 2 meses durante 1 ano, para que você continue recebendo direcionamento, suporte e clareza ao longo da caminhada. E tem um bônus que faz muita diferença nessa jornada: a comunidade de famílias educadoras. Porque eu sei que uma das coisas que mais pesam nessa jornada é a sensação de estar sozinha, de parecer que você é a errada da família, de que está indo na contramão. E quando você entra numa comunidade com famílias que estão no mesmo propósito, na mesma frequência e vivendo desafios parecidos, muita coisa muda. Aí você troca experiências, recebe apoio, recebe suporte emocional, aprende com a vivência de outras famílias, percebe que não está sozinha e caminha com mais força, porque está cercada de pessoas que compreendem essa decisão por dentro. Agora, pensa comigo. Quanto vale realmente tudo isso que estou te entregando? Só 2 consultas individuais comigo já valem R$ 1.000. Uma assessoria especial, no caso de denúncia, vale pelo menos R$ 2.500. 6 encontros ao vivo ao longo do ano para tirar dúvidas, terem direcionamento, vale no mínimo R$ 4.000. Só aí já seria no mínimo R$ 7.500. E seria justo para o tanto de coisa que estou entregando aqui, que realmente é valioso. Mas pense aqui comigo. Quanto vale você dar uma educação personalizada de acordo com as necessidades do seu filho? Quanto vale ver seu filho sendo educado nos valores e crenças que você e sua família acreditam? Quanto vale ver seu filho emocionalmente saudável por ter um suporte emocional, educacional que valoriza as particularidades dele? E quanto vale ter tudo isso com uma estrutura e acompanhamento jurídico que vai te trazer mais segurança para fazer com responsabilidade? E quanto vale caminhar com uma comunidade de famílias que estão no mesmo propósito, trocando experiências e sustentando emocionalmente essa decisão? Eu acho realmente que os R$ 7.500 seria justo para você ter tudo isso. Mas eu sei que nesse momento, talvez esse valor seja alto para algumas famílias. E o meu propósito é conseguir ajudar o maior número possível de famílias educadoras no Brasil. Eu acho que é a minha forma de ajudar crianças e adolescentes, como os alunos que eu tive quando eu era professora, que sofriam tanto em um ambiente que não entregava para eles a particularidade e a singularidade que eles precisavam. E é isso que me toca o coração. E por esse motivo, para entrar no programa Homeschooling Jurídico, você não vai investir R$ 7.500. Aliás, você não vai precisar investir nem metade desse valor. Para entrar nessa turma, o investimento será de 12 vezes de R$ 206,54 no cartão de crédito. Isso dá menos de R$ 7 por dia, menos de um cafezinho por dia, para você ter acesso a esse programa que pode fazer muita diferença na vida de sua família. Ou, se você preferir, conseguimos um ótimo desconto à vista e sai por R$ 1.997, R$ 1.997. E sinceramente, não sei se vou conseguir manter esses preços por muito tempo. É muito provável que essa seja a última turma que eu vou conseguir manter esse valor. E eu também quero premiar quem toma decisões com compromisso. Por isso, quem entrar no primeiro dia vai receber um bônus especial. Vai ter acesso a uma ferramenta incrível que está mudando a minha vida e que não vai estar à venda fora desse primeiro dia.
quem entrar na segunda-feira até as 23 horas e 59 minutos vai ter acesso ao sistema de planner digital com inteligência artificial. Esse planner foi pensado para ajudar você a registrar as atividades do seu filho com muito mais rapidez, organização e praticidade. Ele ajuda a estruturar registros, organizar evidências e deixar tudo muito mais fácil no dia a dia. Sinceramente, eu nem sei quanto valeria esse sistema se eu fosse vender. Esse é um sistema que eu só disponibilizo no meu programa de mentoria, que custa muito mais que esse programa. E para quem fechar no primeiro dia, além do planner digital, vai ter acesso estendido por mais 6 meses. Coloquei esse bônus pensando nas mães que acabam me falando: ah, doutora, eu já me decidi pelo homeschooling, mas acabei de matricular o meu filho. Ou então, preciso de um tempo para me organizar antes. Dessa forma, mesmo se você começar o processo daqui a 6 meses, ainda vai ter 1 ano de acesso ao programa para se preparar. E para fechar com chave de ouro, tenho mais 2 bônus para aqueles que realmente estão dispostos a embarcar comigo nessa jornada. Para quem entrar no programa na primeira hora, é só na primeira hora, ou seja, na segunda-feira até às 9 horas da manhã, vai ter acesso ao Agente HJ. É uma consultora de IA treinada com todo o meu método para você usar quando quiser e facilitar o seu dia a dia. Esse é um bônus sensacional que estou liberando apenas para essa turma. Só para você ter uma ideia, eu vendo esse agente por R$ 600 por ano e vocês vão ter isso aqui disponibilizado sem nenhum custo adicional. Esse agente é praticamente um clone meu de inteligência artificial e você pode fazer as perguntas que quiser e esse clone vai te responder baseado na minha metodologia. Isso ajuda muito nas dúvidas do dia a dia. E ainda, para os 10 primeiros que entrarem na segunda-feira, além de todos esses bônus que eu já falei, ainda vão receber um kit homeschooling, que é um kit com um planner físico e um presente surpresa, que é da minha família para a sua família. Tenho certeza que vocês vão gostar. E mesmo que você ainda esteja na dúvida, o que eu duvido, né? Depois de tanta coisa que estamos disponibilizando nessa turma, ainda vou te dar uma garantia de 7 dias, incondicional. Ou seja, você entra, conhece a estrutura, vê o conteúdo, entende a proposta e se perceber que esse programa não é para você, dentro desse prazo pode exercer a sua garantia e te devolvemos tudo que pagou sem te questionar nada. Estou tirando praticamente todo o seu risco aqui, para você ter tranquilidade para avaliar e ver se isso é realmente para você. Então, eu quero encerrar essa aula te dizendo o seguinte: depois de tudo que nós conversamos ao longo dessas 3 aulas, eu acredito que daqui para frente você tem 3 caminhos possíveis. O primeiro caminho é simplesmente ignorar tudo que foi falado aqui. E eu digo isso sem ironia. Talvez, neste momento, isso ainda não tenha feito sentido para você. Talvez o seu coração ainda não esteja pronto. Talvez a sua realidade hoje ainda não permita olhar para isso com a profundidade que esse tema exige. E está tudo bem. Você pode continuar me acompanhando aqui pelo perfil. Pode seguir aprendendo aos poucos e se um dia o seu coração sentir que chegou o momento, você volta a pensar nisso com mais atenção. O segundo caminho é tentar seguir esse processo sozinha. E eu também preciso ser honesta com você. Isso é possível. Há mães que tentam fazer esse caminho sozinhas, pesquisando, juntando informação, ouvindo uma coisa aqui, outra ali, tentando organizar tudo por conta própria. Mas muitas vezes esse caminho vem acompanhado de insegurança, confusão, erros evitáveis e risco que poderiam ser reduzidos com uma orientação mais clara.
Porque uma coisa é ter boa vontade, outra coisa é saber exatamente como estruturar esse processo com mais consciência, preparo e direção. E existe o terceiro caminho, que é entrar para o programa Homeschooling Jurídico e fazer essa caminhada com respaldo, com mais clareza, com mais segurança, com mais preparo, com orientação jurídica, organização estratégica, direcionamento pedagógico e suporte para não precisar viver tudo isso no improviso. Então, no final das contas, a decisão é sua, mas se dentro de você ficou claro que esse caminho faz sentido, se você percebeu que o que te faltava não era amor, mas direção, e se você não quer correr sozinho o risco de errar onde poderia estar mais preparada, então eu quero te convidar a dar esse próximo passo comigo. O programa Homeschooling Jurídico foi criado exatamente para mães que não querem apenas admirar essa possibilidade, mas querem se preparar para vivê-la com mais consciência, mais estrutura e mais tranquilidade. E se esse é o seu momento, entre agora. Eu vou ter alegria em caminhar com você nessa preparação. E nos vemos lá dentro. Até mais. Fiquem com Deus.